Tem algumas coisas também que a própria diferença de temperamentos de vocês faz vocês enxergarem diferente. E quando vocês enxergam diferente, vocês agem diferente. E agindo diferente, um julga o outro, naturalmente, é normal isso acontecer, né? No sentido automático até. Você olha e fala, tá mole demais, né? Aí a outra olha, tá duro demais, né? Então, e esse mecanismo de um ficar olhando como é que o outro está agindo, né? Vai gerando na gente um mecanismo de compensação. Tipo, ele foi duro demais, eu tenho que amolecer, ela só tem 3 anos. Aí ele olha para ela foi mole demais, eu tenho que se eu não fizer aqui a ponta firme, quem é que vai fazer esse papel, né? E aí, às vezes, vocês vão cada vez se distanciando um pouco mais na forma de lidar com ela. E isso é um perigo. Faz sentido o que eu tô falando? Né? Então, isso por que é um perigo? Porque a gente vai se distanciando cada vez mais um do outro. A gente não alinha, a gente distancia cada vez mais, sabe? Na forma de conduzir. Eu quero trazer a primeira palavra que você trouxe sobre a filha. Você disse, nossa bebezinha. E nós estamos falando de uma criança de 3 anos e meio, praticamente, né? Indo para 3 anos e meio, que não é mais uma bebezinha. A minha pergunta é, você sofre de vê-la crescer? De vê-la crescer. Tem alguma parte de você que gostaria muito que ela fosse ainda bebezinha? Por que eu tô falando isso? Você falou que o seu temperamento predominante é melancólico. O melancólico gosta de beber. É dele, né? Gosta de beber, gosta de ser necessário, gosta desse grudinho, gosta desse chamego. O que também faz sentido amamentar 3 anos e meio. Porque a recomendação, né? Padrão, 2 anos, não é? 3,5 já tá 1,5 além. Aí você pega uma criança de temperamento colérico que acostuma e agora ela manda. Se você esperar essa menina desmamar, não vai desmamar nunca. A gente vai ter que fazer o esforço para isso acontecer. Ela não vai desmamar sozinha. Assim, pode até acontecer, tá? Não tô dizendo que não, eu não sei todas as coisas, não sei o futuro, não sei. Tô dizendo assim, por experiência, por perfil. Esse perfil, ele não gosta de grandes mudanças, a menos que vira uma chave na cabeça dela. Ela vira algumas chaves, ela começa a achar, por exemplo, que é coisa de bebê, não sou mais bebê. Isso pode acontecer, até vendo os outros ficando com vergonha. Isso pode acontecer. Mas ela, pronto, quero desmamar e tal, igual você vê alguns stories, algumas crianças fazendo, esse perfil é muito pouco provável, tá? Vamos falar em tendências a partir dos temperamentos. Então é algo que vai ter que partir da gente, da mamãe e colocar. Concordo muito que isso tem a ver com sono, muito, muito mesmo, isso atrapalha bastante, né? Então, minha opinião, que afinal de contas vocês estão aqui para ouvir também o que eu penso, né? Sobre as coisas todas, né? Então, nesse ponto, eu sou da linha de, tá bom, já deu. Vamos trabalhar para criar autonomia, não é isso que você quer? Autonomia? Autonomia começa daí. As pessoas falam muito dos benefícios da amamentação, da livre demanda, do apego, que é tudo lindo. Por isso que eu tô trazendo o outro lado. Tá? Se vocês estivessem diferentes em outros discursos, talvez eu fizesse essa conversa sobre o quanto é potente, o quanto é bom, o quanto é maravilhoso amamentar. Mas aqui com vocês eu quero mostrar um pouco desse outro lado, porque eu tenho a sensação que tá um pouquinho chegando nesse outro lado, sabe? De tá ali um vínculo além e que tá tirando a autonomia dela. Se fizer sentido, aí vale pensar em realmente, não precisa ser traumático igual, né, vocês colocaram, mas como fazer isso? Né? Como que a gente pode ir preparando uma criança para esse processo? Né? Então, tem algumas formas. Através de historinhas, a gente vai pontuando o que é coisa de bebê, o que é coisa de criança. Ela vai encontrando o que você é, bebê ou criança? Ah, então criança. E aí a gente vai trabalhando isso. Pode ser 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Você vai sentindo, né? E vai contando histórias e preparando o terreno. E às vezes criar até um momento para isso. Tem várias cerimônias, né, de despedida do peito, ou às vezes da chupeta também funciona assim, né? Em que você pode ali fazer um processo que então agora vai ser só em tal horário, talvez já esteja é só para dormir que tá? Tá bom, até para dormir,
Então, acho que assim, mais espaço que eu acho que vale demais vocês pensarem em dar. Acho que vai trazer muito mais. Preparem-se também, porque sendo uma criança de vontade muito forte, é uma criança que tende, quanto melhor a gente conseguir fazer o preparo, quanto melhor ela comprar a ideia que ela já está uma criança, que ela não é mais um bebê, que, né, mamar no peito, mamar, né, é coisa de bebê, que crianças já se alimentam, já comem, quanto mais ela entender isso, né, e comprar essa ideia e gostar disso, menos ela vai resistir. Quanto mais ela não entrar nessa ideia, mais ela vai tender a resistir. E a minha orientação para vocês é: não desistam. Pode ser que vocês passem uma semaninha mais complicada, né? De muito choro, mas é importante a gente seguir às vezes até apesar disso, né? Mas importante preparar, vai sentindo, tomem o tempo de vocês. E mais importante do que a criança se preparar é a gente se preparar, né? Porque a gente pode inconscientemente desejar que isso não aconteça. Alimentar que continue essa forma de vínculo. Às vezes a gente tem um monte de coisa em jogo, tá, gente? Às vezes eu não sei que outras formas de vínculo eu vou ter, então eu fico insegura. Tudo nível inconsciente. Nossa mente é muito, né? Tem muitas possibilidades fora da mente consciente. Então é bom se trabalhar, preparar bem a cabeça e encarar um processo desse. De preferência que não esteja tendo nenhuma outra grande mudança na vida dela, que esteja um momento tranquilo, que ela tenha que lidar só com isso, né? E eu acho que isso pode ser muito, muito interessante. Então, eu me preocupo sim com o radicalismo, sabe? Com a coisa... Porque todo radicalismo não tem equilíbrio, né? E assim, a gente está inserido numa cultura que tem. Então, de que maneira a gente vai permear por essa cultura, né? Deixar a criança conviver e ter autonomia. Então, preocupo com o radicalismo. Acho que é bonita a preocupação, acho que é nobre a preocupação com a alimentação. E eu traria um toque de leveza nesse processo, em caráter de exceção, como a gente está colocando aqui, uma situação de festa, um momento, sabe? E soltando um pouquinho o cerco. Eu concordo com vocês que o que acontece hoje é desesperador, é bizarro. Então, por exemplo, você chega num Halloween aqui no meu condomínio, meu filho volta com um negócio desse tamanho assim, cheio de doce, de bala, de chiclete. Cara, aí, o que eu faço? Eu vou trabalhando com ele. Falando, cara, você acha que isso faz bem pra você? Você acha que isso... Então, assim, os 2 últimos anos ele doou os doces. Ele pegou os doces pelo prazer de ir pedir, pegar os doces. Aí ele separou o que era chocolate, que ele queria, mas o que era bala, chiclete, pirulito, ele distribuiu. Então, assim, a criança vai entendendo também e ela mesma conseguindo fazer análises e tomar decisões sobre se aquilo é bom ou não. Até por que eu falo isso, tá? Porque quando eu vou na base do radicalismo, de não dar opção, ela vai só até um certo ponto. Claro, a menina vai crescendo e às vezes fica mola encolhida. Quando eu não tenho mais controle, porque esse momento uma hora chega, né? Às vezes fica doida. Eu também já vi um caso de uma criança que na faixa dos 9 estava obesa. Não comia nada de porcaria em casa. A mãe era muito preocupada com isso e o pai. Só que a menina ia na casa dos outros e se acabava. Desesperada. E ficou obesa. Porque era tanto que não pode, só que assim, ela nem sabia que ela queria no começo. Porque, como vocês falaram, a cabeça, né, feita, não tinha opção, não sabia, não conhecia, não foi oferecido. Não... Só que a hora que ela descobriu, desinvestou. Porque foi um negócio que ela ficou... Então eu me preocupo com o radicalismo, me preocupo com essa estrutura tão, sabe, rígida. Mas é também para vocês pensarem, né? Eu não sou radical nesse aspecto de alimentação. Talvez não seja nem modelo para falar sobre, eu acho que eu não devo comer bem igual a vocês, né? Então eu tendo a ser um pouco mais flexível em relação a isso. Então talvez vocês não precisem ficar igual a mim, é isso que eu tô querendo dizer, não sou um modelo para isso. Mas avaliem o jeito de vocês e vejam se cabe alguma, sabe, alguma ponderação, alguma flexibilização, porque eu tenho receio do que a estrutura rígida pode trazer depois. A hora que ela resolver expandir um pouquinho, para onde vai? Ela pode ficar nisso, né? Mas ela pode também desinvestar, porque justamente não teve, né? Aquela história do quando
Quando come melado, nunca come, quando come se lambuza, né? A tal do ditado. Então, às vezes esse mecanismo acontece mesmo, na prática já vi. Porque, na verdade, quando eu tenho isso, né, que vocês trazem como início, casais em desacordo, né? Vocês trouxeram logo no começo que era essa questão. É muito legal a gente ir para esse lugar. Então tá, eu penso assim, você pensa assim. Como é que nós conseguimos concordar? Então acho que essa é uma busca interessante assim para vocês. O que nós dois conseguimos concordar? Sabe? Então, esse é o jeito que eu penso, tá bom? Esse é o jeito que eu penso. E o que é um jeito que nós pensamos? Talvez a gente não vai estar nem tanto no meu jeito, nem tanto no seu. Mas no que a gente definir não me desrespeita e também não te desrespeita. Eu também sou predominantemente colérica, né? Nós estamos aqui falando de temperamento, né? Você falou, não sei o que é personalidade, o que é temperamento. Temperamento está dentro do guarda-chuva da personalidade. Tem outras coisas que formam a nossa personalidade, mas temperamento está aqui, talvez como um tronco da personalidade, né? Junto com a forma que a gente foi criado, com várias outras experiências que a gente vai tendo. Mas o temperamento é o que vem de fábrica já na nossa vida, né? E ele determina bastante do que a gente se comporta, né? De como a gente se relaciona. Eu, como você, sou predominantemente colérica e também como a nossa querida foco da questão aqui, né? Nossa menina. E pessoas predominantemente coléricas, elas têm muito essa coisa do foco no resultado. Muito firme isso. A gente quer o resultado das coisas. E pessoas como nós também são muito estratégicas, muito estrategistas, assim. A gente sabe por que a gente está fazendo tal coisa, a gente sabe o resultado que a gente quer chegar e a gente sabe como a gente vai chegar lá, né? A gente, famoso, não dá ponto sem nó. É natural. Até um certo ponto, isso é ótimo, isso é bom, isso é inteligência. Passou de um certo ponto, pode ser perigoso, pode beirar manipulação, pode ficar uma coisa mais não tão genuína, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado e aí também valores, né? E vocês têm, para isso ser algo usado para bem e de uma forma que respeite o outro e saudável. Beleza. Dito isso, a forma como a gente coloca o precisa ser cordial também é algo que a gente precisa ver como que a gente tá colocando isso, porque senão a criança rapidamente entende que se ela falar banana, por favor, ela consegue a banana. Aí ela não é cordial porque ela aprendeu a ser gentil, porque ela respeita o outro, porque ela é empática, porque ela Não. Ela aprendeu que, por favor, dá o que ela quer. Ela aprendeu que desculpa, todo mundo para de ficar reprovando aquilo que ela fez. Então ela faz o que ela quer fazer, depois fala desculpa. Isso é comum, tá, gente? Acontecer com crianças desse perfil. Elas aprendem como é que a banda toca, como é que o jogo funciona. Então eu tô trazendo isso aqui para vocês tomarem cuidado de não ficar só na superficialidade das palavras, da comunicação, mas buscar garantir que a percepção, a noção e os valores estejam também acontecendo de dentro para fora. E que não seja uma mera estratégia o ser cordial para conseguir o que eu quero. Embora entender isso é importante, mas não ficar só nisso. Tamo junto? Faz sentido? Tá? Porque as crianças que são do mesmo temperamento que a gente, nesse ponto, elas rapidinho entendem que isso funciona, descobrem assim, tipo, aqui a banda toca assim, eu posso fazer o que eu quiser, depois eu peço desculpa. E isso acontece mesmo, né? Então, ou eu posso pedir as coisas, por favor, eu consigo qualquer coisa, né? E a gente acaba, sem querer, né, criando uns malandrinhos que sabem o jeito de conseguir as coisas, sabe? E isso acontece. Depois eu não sei o que eu faço, porque eu fiquei refém daquilo mesmo. Se pedir por favor, né? Então, eu preciso colocar valores, princípios, caráter, né? E eu preciso ver isso sendo refletido, e aí sim, na forma de falar, na forma de pedir, na forma de se colocar, né? Então, isso é importante, porque venha também de dentro para fora. A parte do desfraude, deu uma regredida no desfraude, parece que ela não quer mesmo fazer o número 2, né? Isso também me remete àquela história de pode ser que eu esteja olhando como um bebezinho e ela, naturalmente, a criança, ela tem essa expectativa, né, da mãe, do pai, ela quer atender. Então, se ela desfrauda, ela não é um bebezinho. Isso é inconsciente, tá, gente? Estou falando de mecanismos, né, psíquicos que não estão no nível do nosso consciente. Então, se existe na mamãe um desejo inconsciente de que a criança fique bebezinha, a criança começa a desfraudar, regride.
A criança não quer deixar de mamar. Ela quer ficar bebezinho. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto importante pra gente investigar, sabe? Porque é inconsciente e pode segurar boa parte do desenvolvimento da minha criança. E quando falou isso, sabe quando você vai ouvindo e fazendo alguns, né, ligando alguns pontinhos na mente, a partir de tudo que eu já vi nessa minha vida atendendo pessoas. Esse é um ponto que eu acho importante também investigar. A educação é construção, é devagarzinho. E assim, não é se ela for cordial ela consegue, no grito ela não consegue. Opa, a minha filha ainda não aprendeu a ser cordial. Como eu vou ensiná-la a ser cordial? Qual vai ser a história que eu vou contar? Qual vai ser o processo que eu vou usar para que a gente desenvolva a noção, o valor do respeito com ela? Entende? É diferente, não é simples, foi o que eu acredito, ok, reforço positivo, que aí é adestramento, sabe assim? Não fez do jeito que eu quero? Não, então não consegue o que quer, então não tenho a recompensa, né? Não, é mais profundo do que isso. Como eu vou ajudar a minha criança de 3 anos e meio a desenvolver a cordialidade, o respeito, essas noções? Ela não tem como saber. E eu que preciso mostrar, eu que preciso ajudar, eu que preciso fazê-la chegar lá. Como que eu tô funcionando com reações tão bruscas que eu vou fechar uma janela por causa da chuva e minha filha se assusta? Pera, será que eu não tenho que pensar um pouco sobre isso? Será que eu não posso funcionar um pouco diferente? Será que de alguma maneira eu não fiquei tão foco no resultado e dando importância, né, E de repente eu tô sendo intempestivo em outras áreas da minha vida. Eu tô sendo... Será que a vida não tá convidando para eu ser um pouco mais easy, um pouco mais leve, um pouco mais, né? Tá provocando essa reação nela. Então, peraí, talvez seja um convite para eu ir um pouco mais leve, para eu trazer um pouco mais de flexibilidade, sabe? Não ser tão duro aqui ou aqui. Embora eu aceite o jeito do outro, porque ela fica mais tempo, né? Eu não estou sendo flexível, eu tô aceitando. Tá bom, você fica mais tempo, faz do seu jeito. Não é uma coisa de vamos encontrar o nosso jeito, como a gente consegue. Tem criança que deixa o outro ir na frente, não escorrega toda vez. Tem criança que... Porque veio algo dentro dela que é primeiro o outro, depois ela. Essa criança tem que desenvolver o contrário. É muito lindo você gostar do outro, você ceder a vez, você dar as suas coisas, mas eu preciso também pensar em mim, eu também preciso, e isso é assim, ensinado também. E existem crianças como ela, que é o contrário, eu também fui essa criança, meu filho também foi essa criança, eu digo foi porque tá fazendo quase 12, né? Então tá pré-adolescendo. De pensar primeiro eu, né? E aí eu vou trabalhando esse caminho de, tá, e o outro? Então, aos 3 anos eram conversas que já existiam aqui nessa casa. Ah, tá, isso é o que você quer? E quantas pessoas tem nessa casa? E você sabe o que a mamãe quer? E você sabe o que o papai quer? Porque a gente tem que achar uma coisa que todo mundo quer também, né? A gente também tem que lembrar. Claro que a gente vai ceder mais. Claro, nós somos os pais, nós somos adultos, nós somos maduros, nós somos... Mas é importante que mesmo ao ceder, a criança... Opa, peraí. Então você tá agradecido? Porque, olha, eu fiquei... Né, não escolhi o filme que eu queria, não escolhi o canal, sei lá, tô dando exemplo besta, mas vocês vão adequando as situações aí, né? E você teve o que você queria, né? Que bom, você tá feliz? Então fala, obrigada, mamãe. Ensina, agradeça, seja grato, perceba que o outro não teve o que ele queria e você está tendo o que você quer. Em outro momento, eu vou ter o que eu quero, né? Então essa foi a sua vez, né? Depois vai ser a minha, em algum momento vai ser a minha vez. E a vez do papai? Quando vai ser? Então é muito importante ir conversando sobre isso. Não é óbvio nem que se ensina ou não, como você falou, para mim não é óbvio saber isso, né? Se ensina isso, se ensina. E também não é óbvio para criança. A gente precisa ir descrevendo as situações, porque ela não está vendo que a gente está cedendo a vez. Ela acha que é assim mesmo.